O Museu Casa Guimarães Rosa promove em Cordisburgo a exposição Canto de Reza com uma variedade de oratórios, uma tradição da cultura mineira. A mostra temporária irá até o dia 30 de junho. A exposição temporária, denominada Canto de Reza, apresenta oratórios belíssimos que marca toda a religiosidade dos mineiros. E como tem antiguidades por aqui! É que estas peças são da coleção de oratórios do colecionador Dênio Cassini, com curadoria de Fabiano Lopes de Paula. É um rico acervo que mostra toda a crença das famílias mineiras. E o Museu Casa Guimarães Rosa, em Cordisburgo, recebendo os visitantes até o dia 30 de junho para conhecerem estas raridades históricas da exposição Canto de Reza. O coordenador do museu, Ronaldo Alves de Oliveira, destaca a importância desta mostra, que retrata toda a religiosidade no sertão mineiro. São oratórios que foram recolhidos na região do sertão, de Minas com a Bahia, Minas com Goiás. É um acervo que pertence a um colecionador, o Dênio Cassini. Ele é um colecionador desde os seus 14 anos de idade, mas há uns 15 anos atrás ele vem colecionando oratórios. Então ele percorre o sertão de Minas Gerais, aí divisa com Bahia, com Goiás. Então a gente tem aqui uma mostra de oratórios populares, que a gente fala de fatura popular, feito pelos os artesãos, pelas pessoas aí da região do sertão, porque era muito comum nas casas as pessoas terem o seu cantinho de reza. Por isso que a exposição chama Canto de Reza. A curadoria foi feita pelo Fabiano Lopes, e ele fala exatamente isso, da devoção das pessoas, com seus santos de devoção, no interior, e nos lugarejos, nas cidades do interior, esse canto de reza que reunia a família para rezar, adorar, agradecer, faziam as promessas. Então é interessante observar aí muitos oratórios que têm os enfeites com flores, santos colados no fundo do oratório. Então isso tem um registro da demonstração da fé destas pessoas pelos seus santos de devoção. Então é uma casa de Deus, na verdade, também, os oratórios. Isso é muito significativo para a nossa cultura religiosa mineira. Então tem a ver com a nossa mineiridade, essa fé que o mineiro tem em relação aos seus santos de devoção. E é interessante também que tem uma relação também com a obra do Guimarães Rosa. Então a gente tem passagens na obra do Guimarães Rosa que ele fala, cita, por exemplo, no conto Campo Geral, que fala da história do Miguelim. Então tem uma tempestade. Então tem uma passagem nesse conto que fala das pessoas lá da casa rezando em frente ao oratório para que a tempestade passasse. Então isso está muito presente no nosso cotidiano, das pessoas. Claro que aqui está relacionado à religião católica. Então para os católicos é muito importante ter esses oratórios. Muitas pessoas ainda têm esses oratórios. Então voltando sobre o colecionador, o Dênio Cassini, então a gente tem aqui oratórios que ele vem colecionando do século XVIII, século XIX e início do século XX. Então tem oratórios aqui da região do Jequitinhonha, Diamantina, São José da Barra, na Bahia, região de Montalvânia. Então ele é uma coleção que abrange o sertão. Esses oratórios, Ronaldo, podem serem seculares? Sim, eles são. A gente tem oratório aí do século XVIII. Então, mostra exatamente... isso, os oratórios também contam a história. É um registro da história de uma época. Então, e é interessante quando a gente observa cada oratório, quando a gente fala da manufatura popular,
Porque é isso, né, gente? É um trabalho artesanal das pessoas, né, dali da região. Então, a madeira, obviamente, eles usavam a madeira da região do qual esse oratório, né, foi confeccionado. Então, a gente vê até a marca, né, dos instrumentos que eles usavam, as ferramentas que usavam para, né, montar esse oratório. Então você vai achar, né, você tem oratório, vamos dizer assim, mais simples, né, com menos detalhe, outros a gente vai achar já com requintes, né, mais elaborados, com pinturas. Então isso tem uma característica, lógico, evidente, do lugar, né, onde ele foi confeccionado, então demonstrando realmente esse homem do sertão, essas pessoas do sertão. Então é muito característico mesmo. E a madeira predomina na confecção destes oratórios, que fazem parte da exposição Canto de Reza, no Museu Casa Guimarães Rosa, em Cordisburgo. Todos os santos, né, com exceção, tem um São Jorge ali que é de metal, mas os demais todos foram feitos na madeira. Que antigamente, né, muitos anos atrás, usava muita madeira, né, para a confecção, né, para a construção das imagens dos santos, dos crucifixos, né? Tá bem interessante mesmo. Ronaldo, você acredita que esse belo registro aqui que marca, né, a exposição Canto de Reza aqui no Museu Casa Guimarães Rosa em Cordisburgo é um marco, uma preservação da cultura dos mineiros? Com certeza, né, gente? Então a gente tem aqui o quê? A gente tem, né, um patrimônio material, né, móvel, no caso os oratórios, as imagens. E junto a esse patrimônio, né, material móvel, a gente tem um imaterial, porque, obviamente, quando a gente visita ou quando vem os visitantes, como já aconteceu, né, de a gente ter recebido vários turistas, isso mexe com a memória, com a lembrança das pessoas. Então, muita gente fala de que, na casa da minha avó tinha... Né? Lembro da gente rezando em frente ao oratório. Então você tem aqui junto a eles, você tem esse patrimônio material que é essa fé, essa devoção. Então isso, obviamente, né, os oratórios eles te remetem a essa manifestação. E lógico que isso tem muito a ver com a nossa cultura. É um patrimônio riquíssimo, né, de Minas Gerais, especificamente aqui da região, né, do interior de Minas. Então tem a ver, né, com a nossa cultura, com a nossa identidade. Né? Isso é uma característica da identidade do mineiro. É a arte sacra dos mineiros em destaque. Com certeza. Né? E digo sim, de uma forma, né, muito peculiar, porque é bonito, né? É diferente quando você... Né, tem os oratórios mais elaborados, mais requintados, que aí você vai ter os grandes mestres, né, artistas e etc. Aqui você tem a representação do povo mesmo. Né? É uma simplicidade, mas eu costumo dizer que é uma simplicidade muito requintada. Porque aí você vê a devoção, o cuidado das pessoas ao fabricar esses oratórios, né? Ao esculpir as imagens, né, dos santos. Então, a pesquisa do Dênio, né, ele ainda continua fazendo esse trabalho, né, de coleta de oratórios, e é interessante que ele tem um olhar muito apurado. Né? Então, esses anos todos, né, como colecionador, isso o tornou-se muito... perspicaz, né? Então hoje ele olha um oratório, ele consegue identificar, né, muitos elementos, muitas características, que é exatamente isso, né? Então ele vai a fundo nessa pesquisa, nesse modo de fazer das pessoas do interior aí de Minas, né? Bahia, Goiás. A exposição de oratórios Canto de Reza vai até quando aqui no museu? Ela fica até dia 30 de junho. Quais os dias e horários de visitações? O museu funciona segunda-feira de meio-dia às 17h, de terça a domingo de 9h30 às 17h. No último domingo do mês, o museu fica fechado.